Vou fazer os testes aqui, tá? Só para a gente não ter que falar sem... Aqui, tá? Só Ainda para a está gente ao vivo, né? não... Pronto, tá testado. Estamos ao vivo, Paulo. Congelou. Paulo? Boa noite a todos os amigos. Mais uma semana aqui no nosso encontro do grupo de estudo dos livros da codificação da nossa turma da Gênese, né? Mais uma semana aí. Sejam todos bem-vindos, os amigos aí que participam conosco no chat, toda semana aí junto, participando. Fica o convite aí, né, para comentários, qualquer participação, observação para enriquecer o nosso estudo. Então, boa noite a todos. Boa noite aqui a minha amiga do meu lado, Rejane Borges. Embaixo de mim aqui na tela, o Felipe Miller, né? Nossos amigos aí, facilitadores de estudo. Então, lá vamos nós para mais um dia aí, legal aí, estudando, né? Nossas observações, vou tentar colocar aqui. Como está passando aqui embaixo na tela, esse estudo, né, para quem está entrando aí pela primeira vez, os novos participantes e aqueles que já estão conosco, reforçando, esse grupo de estudo que tinha um caráter presencial desde o ano passado, com esse contexto da pandemia, passamos a ministrar de um modo assim online, aqui pelo YouTube. Ele é vinculado à instituição que fica em Campo Grande, que é o Centro Espírita Luz e Verdade. Aí está passando na tela, tem o site do centro, né? Todos vocês podem acessar. Lá tem as informações do caráter desse grupo de estudo, que é um grupo de estudo sistematizado da Paulo? Caiu? Congelou. Caiu. Continuarei aqui, tá? Como o Paulo estava falando, nós fazemos parte de um grupo, né, de estudos do nosso centro espírita, kardecista, o Luz e Verdade, o CELV. Então, esse grupo, né, que chama-se GELCO, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, ele se propõe a estudar os livros de Allan Kardec, né? Os 5 primeiros livros. E esse canal transmite o estudo do livro A Gênese, né? Então, é um estudo presencial que, diante da pandemia, a gente levou ele para o online desde o ano passado e continuaremos assim até o momento que for permitido a gente continuar, tá? Então, participe com a gente. Esse nosso curso não é feito só por nós que aparecemos, né? É feito por todos nós que estamos online aqui. Por exemplo, a Luciane, a minha amiga Luísa, o Tiago, a Guaraciara, a Tatiane, a Lise Maria, né? Então, todos nós aí somos responsáveis por fazer um encontro agradável, trocar reflexões edificantes, né? E participe com a gente no chat, vocês digitam aí a dúvida e a gente interage aqui com vocês, tá? Ô, Paulo, você está escutando, amigo? Estou escutando vocês. Desculpa aí pela instabilidade que eu acabei caindo. Tá. Vou passar agora para a Regiane fazer a página de preparo. E depois... Tá você faz a prece. Dando retorno. Tá dando retorno. Bom, vamos lá.
Boa noite a todos. Que bom vê-los por aqui. Paulo, coloca no mudo, porque o teu aparelho está dando retorno. Bom, eu coloquei no Conseguiu. mudo. É. Depois ele, ele desmuta caso lá. ele precise. Aí, Então, por favor, vamos lá. Regiane. Então, a gente vai fazer a páginazinha inicial para preparar para a prece. Mais uma vez, o livro é Minutos de Sabedoria, é o 152. Para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. É o Paulo que fica com a prece, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Consegue, né? Uhum. Consegue a prece, amigo? Ou quer que a gente mande por aqui? Peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Vou só tirar um pouco a imagem aqui, porque às vezes congela. Vou fazer a prece. Assim, aqueles que quiserem de suas residências se concentrar fechando os olhos, vamos mentalizar nosso pensamento em Deus. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo a doutrina, lhe pedindo também o consentimento, a permissão para iniciar mais um estudo, com o amparo e auxílio dos bons espíritos, do anjo da guarda de cada um de nós, que possamos estar receptivos, de coração aberto, para as boas intuições, as boas ideias, dentro desse momento de estudo, que possamos assimilar e, posteriormente, em qualquer situação, aonde o nosso concurso seja preciso, que possamos assimilar e vivenciar aquilo tudo que em grupo, em comunhão de pensamento, nós aprendemos junto. Que o grande objetivo da doutrina é o aprendizado para a melhora do ser humano, em todos os aspectos da vida. Que possamos ter sempre esse referencial, esse dever, e exercitar sempre. Mas o estudo é importante, pois nos guiará e nos indicará o melhor caminho, as melhores ações a se tomar para o nosso próprio autoconhecimento, para a execução do bem e da caridade. E assim, nesse momento de harmonia, de paz, pedimos a permissão para iniciar mais um estudo em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. Se vocês não se incomodarem, eu vou ficar com a imagem fechada, porque está congelando. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Sei que não é o ideal. Então, assim, a gente, hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 2, né, da obra que a gente está estudando da Gênese, lembrando que ainda o capítulo 2, que foi iniciado na semana passada, que trata de Deus. Então, na semana passada, nós estudamos sobre a existência de Deus e a sua natureza divina, sobre os atributos. Hoje, nós daremos continuidade aos 2 itens, que é a providência divina, né? É o que vai do item 20 até o item 30, e será abordado pela nossa amiga Regiane. E depois a gente faz aquela pausa para comentários, e aí vai o convite, né? Todos os amigos que estão aí no chat participando, que possa colocar perguntas, questões,
complementações para enriquecer o nosso estudo, né? Se tiver alguma dúvida, pode anotar, e naquela pausa que a gente faz, nós vamos ler aí os comentários para trocar aqui um pouco no nosso debate. E depois o Felipe dará prosseguimento com outro item do capítulo, a visão de Deus, que vai do item 31 ao item 37. Aí eu vou passar a palavra agora para a nossa amiga Rejane. Olá, gente, boa noite. Olá, gente, boa noite. Opa, tá dando retorno. Tá Isso. Obrigada, Paulo. Então, nós vamos falar, como o Paulo já falou para vocês, sobre a providência divina. Eu até tinha colocado lá no grupo do WhatsApp, né, para o pessoal dar uma lidinha, como sempre, e dar aquela forcinha nas perguntas, né, tirar as dúvidas. Então, hoje, nós vamos partir do pressuposto de que existe um Deus, né? O último item, como o Paulo falou, nós estudamos os atributos da divindade, né? Então, partindo do pressuposto de que existe um Deus e que não é possível, no momento, definir exatamente que é Deus, e como já dissemos na aula anterior, é possível, pelos seus atributos, entender como ele age, tentaremos entender como é que funciona a providência divina. Então, vou ler aqui o ponto 20. A gente vai começar a leitura pelo ponto 20. Quem quiser acompanhar, a providência divina. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas, e nisto consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esse é um bom questionamento, né, gente? Eu também me questiono como é essa capacidade de estar em contato com os menores pensamentos que nós temos. Essa interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida. Então, a gente vai lembrar, e travei, né? Dei uma travada aqui. Travei, não? Deu não. Não, tá legal. Deu uma congelada, achei que eu tivesse travado. Então, a gente vai ter que lembrar que, pelos atributos de Deus, a gente tem que entender que ele age sobre todas as leis do universo e que essas leis funcionem sobre todas as criaturas na mesma medida, né? Então, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja místera intervenção incessante da providência. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Quer dizer, a gente tem aquela dificuldade de entender o que seria essa divindade infinita, né? Sem início e sem fim. Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Quer dizer, já que a gente tem a visão de nós mesmos como os seres mais superiores da criação, né? Porque nós somos os inteligentes, a gente acaba circunscrevendo Deus ao que nós somos, né? Então a gente tira Deus por nós mesmos. E figurando no quais eles são a imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria é ele o soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus.
tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa se dirigir e intervir diretamente nas pequeninas coisas. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, quer dizer, a gente tão pequenino e tem essa dificuldade para compreender mesmo a essência, né? O homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos serve para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então, como a gente tem muita dificuldade de compreender essa divindade, a gente vai ter que tentar compreender a divindade por comparação, e é isso que Kardec vai fazer. Ele vai fazer um comparativo com coisas que nós conhecemos. Então, o que ele faz? Ele parte da física, e agora volta a tia chata, que sai do espiritismo, para poder falar, tirar a gente lá do confortinho da nossa... Né, do nosso saber espírita, para tentar trabalhar com a física. Hoje a gente vai falar sobre mecânica dos fluidos. Olha que legal. Estava falando de filosofia no outro dia, e agora eu vou falar de mecânica dos fluidos. Olha que interessante, gente. Vocês adoram, né? Não me xinguem. Vamos lá. A física é a ciência que estuda a mecânica dos fluidos. Mas o que é mecânica? Mecânica é o comportamento de sistemas como o de equilíbrio e o de movimento dos corpos, submetidos a uma ação ou a uma força, a uma ou mais forças. Então, a mecânica, ela quer dizer o funcionamento. Então, essa área, que é a mecânica dos fluidos, ela estuda os fluidos em movimento ou em repouso. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Calma, respira fundo. Eu sei que quando a gente fala de física dá aquele nervoso assim, dá aquele ranço, né? Do ensino médio. Mas calma, sem ranço. Vamos entender uma coisa assim bem simples, porque a gente não tem aqui a intenção de abranger todo o assunto. Eu só vou pincelar um pouquinho dessa mecânica dos fluidos para a gente entender o que o Kardec vai trabalhar nessa metade do ponto 22. Então, a gente sabe que as propriedades dos fluidos, por exemplo, são viscosidade, volume, permeabilidade. O que é permeabilidade, né? Se eu jogo água no vidro, a água não passa pelo vidro. Mas, por exemplo, se eu jogo a água por um filtro de café, aquele material ele é permeável o suficiente para que aquela água passe por ali e saia de uma situação para outra, né? Então, tem permeabilidade, tem tensão superficial, tem velocidade vetorial, enfim. A gente conhece, por exemplo, dando um exemplo bem simples, a água, né? A água, ela pode sair de um estado sólido para o estado líquido ou para o estado gasoso, sob determinada temperatura e pressão. Então, falar sobre equilíbrio estático e dinâmico dos fluidos é a obrigação, é o que abrange essa física no título da mecânica dos fluidos. Então, a gente pode usar a mecânica dos fluidos tanto para calcular a potência de uma bomba que precisa elevar a água de um reservatório mais baixo para um reservatório mais em cima, né? Então, para isso, ele vai calcular o tamanho do reservatório, o diâmetro da tubulação que sobe, como para poder distribuir a água pela malha de consumo, como também a mecânica dos fluidos, ela é usada para poder... é usada no modelamento da aerodinâmica de aviões, né, aeronaves, automóveis, onde a gente vai analisar aí a inclinação da asa, na força de arresto, enfim. Os fluidos, eles podem ser tanto líquidos quanto gasosos. E eles podem ser, os líquidos, eles podem se apresentar de forma líquida e gasosa. Então, a gente vai voltar aqui para o ponto 22 do livro A Gênese. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o que seria essa mecânica dos fluidos, a gente vai voltar lá para metade do ponto 22. Ele fala assim, ó, Kardec: suponhamos um fluido
bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente. Então, vocês já entenderam que ele fala de algo fluido, líquido ou gasoso, no exemplo dele. Lembrem-se que nós estamos fazendo um comparativo. E ele fala que, sob uma força mecânica, esse fluido que ele chama, entre aspas, de inteligente, faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade, ouvirá e sentirá. 23. As propriedades do fluido perispirítico, então ele está tentando explicar o que é o fluido perispirítico, dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria. Então, olha só. Ele falou um pouco sobre inteligência ali, mas ele voltou atrás um pouco. Ele está tentando explicar o seguinte: existe um fluido que ele chamou de fluido perispirítico. Ele é matéria. Então, você pode pensar num vapor de água. Então, você pode pensar tanto num meio termo, né, entre o ar e a água. Digamos assim, um vapor de água. Então, ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, as sensações e as percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Aí, mais embaixo, ele fala assim, sendo que o transmite e fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido, na impossibilidade em que nos achamos de isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com esse fluido. Então, imagina, por exemplo, um ar com um perfume, ou um som, né? Você não consegue separar o som do ar, nem o perfume do ar que você está respirando. Então, não é o ar que possui esse perfume. Existe uma fragrância que, se misturando nele, em determinado momento, ele faz corpo com aquele ar, de forma que eles não conseguem se separar. A mesma coisa, o som, ele vai dar essa ideia, né, do fluido misturado do pensamento, no ar com o som, por exemplo, né? 24. Seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitar a compreensão, a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são a mesma natureza e têm a mesma propriedade que ele, cada átomo desse fluido, se assim nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à providência e à sua solicitude. Então, não vai haver nada que não esteja banhado por esse fluido, como nós todos estamos banhados pelo ar que nos circunda. As plantas, os animais, qualquer elemento físico, né, está circundado, a maior parte de nós, pelo ar. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus alcançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço nem ser ditas com uma voz retumbante. Então, a gente não precisa nem sequer gritar para poder alcançar a Deus, né? Pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente, universal, evidentemente não passa de uma comparação apropriada. Já está acabando, ô Felipe? Falta mais uns 10 minutos, não é isso?
Não, você vai até 40. Vou até 40? Ok. Isso. Apropriada, vamos voltar aqui. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem de Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. 26. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres. E, consequentemente, do modo por que eles chegam às mais sutis impressões da nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução a respeito que deu um espírito. Aí ele coloca na íntegra aqui a orientação, a explicação que o espírito deu. E ele faz o seguinte: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem aqui que uma simples questão de analogia. Analogia é quando você tenta explicar uma coisa e não sabendo exatamente como caracterizá-la, você pega algo que se pareça e que seja de melhor compreensão, de mais fácil compreensão, e você usa ela de forma análoga, para que uma coisa sirva para poder compreender a outra. Então, isso é analogia. E não de identidade, tá vendo? Ele fala assim: compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Identidade é dizer que uma coisa é idêntica à outra. Não, é análoga. Elas se parecem. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que compõem os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais. Se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem que seja considerável o número de suas partes constitutivas de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? O espírito as sente todas, distingue, analisa, assina e cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Quer dizer, não é porque eu toco na minha bochecha, no meu rosto, que o meu espírito sente menos do que quando alguém toca no meu dedo no pé. Por quê? Porque esse espírito, que é quem comanda esse corpo, está em contato com todas as partes do meu corpo e com cada uma das minhas células e, subsequentemente, com cada um dos órgãos e dos nossos aparelhos. E é isso que ele está tentando dizer, fazendo uma analogia com a tentativa de dizer como que Deus nos sente, como que ele nos percebe. Não há, pois, razão para que o fenômeno da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Por exemplo, hoje a gente tem a internet, né? A minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 14 anos e a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Provavelmente, eu fico me imaginando, né, com ela tendo esse contato, como ela acharia incrível eu estar falando com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, sem que elas estivessem presentes aqui. Bem como eu consigo falar com os meus amigos em vários países. No mesmo dia eu consigo falar com uma amiga na Suíça, um meu amigo nos Estados Unidos, o outro que está
na Espanha, um outro que está no Japão. Eu consigo falar com todos eles e dar bom dia para todos eles ao mesmo tempo num grupo de WhatsApp. Olha que sensacional, né? Olha a onipresença aí, sem estar presente fisicamente. Quem imaginaria uma tecnologia dessa, né? Então, às vezes, a gente também não tem condições de perceber, porque pequenos nós somos ainda, com a nossa compreensão, com a nossa ciência. Um dia nós chegaremos a compreender, mas por analogia, a gente já consegue entender muita coisa com a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje a gente tem tecnologia no óculos. Eu já vi no relógio, onde você tem todas as funções do computador num relógio, num óculos, passando, falando com a Alexa, e manda a Alexa te acordar, manda a Alexa cantar uma música. A Alexa, no outro dia, o meu amigo estava precisando ver onde é que estava a enteada dele. Ele falou assim: Alexa, liga as luzes e o som ambiente. Aí nós conseguimos ver onde estava a enteada dele, porque ela estava com um fone no ouvido, e ela não respondia as mensagens dele do WhatsApp porque estava escutando música, viajando lá. Então, assim, hoje em dia a tecnologia, de longe, ele soube onde é que ela estava, porque preocupado, perguntando onde é que você estava, onde é que você está, e não responde, sabe como é que é adolescente, né, gente? Então, um membro se agita, continua o espírito na sua tentativa de fazer uma comparação análoga. Um membro se agita, né? O espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar ao mesmo tempo. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo e de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Kinneman, Sociedade de Paris, 1867. Acabou aqui a comunicação dele. 28. Compreendemos o efeito. Lembra que a gente falou sobre a explicação do que é causa, o que é efeito? Será que vocês já saberiam me dizer, então, o que é efeito? O efeito é o resultado, né? E a causa é a explicação. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: a gente já compreende o resultado, a gente sabe o que é o resultado, e já é muito. Do efeito, que é desse resultado, a gente vai fazer o caminho inverso e remontar a causa, que é tentar remontar a explicação, achar a explicação olhando o resultado. É como quem vai ao museu, olha uma obra e tenta descobrir quem foi que pintou aquele quadro, quem foi que esculpiu aquela escultura, né? Então, do efeito, remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, bem como também a de Deus, né? Como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, não conhecemos? Conhecemos a do calor, a da luz, a da gravitação. Calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que as produz. Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Nada obsta a que se admita para um princípio de sua soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal, a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol com a sua luz. Mas onde esse foco? E o que ninguém pode dizer, é o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado num determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. A luz do Sol não alcança a todos, né? Exato, que a gente entende que tem aí alguns lugares de sombra,
Mas a luz do Sol, ela inclusive se move, no caso, o Sol fica parado, né? O planeta se movimentando faz com que essa sombra não atrapalhe outras plantas e outras situações. Então, a luz do Sol, ela consegue alcançar se ela não tiver um objeto que a atrapalhe, né? Então, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim, se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, gente, ubiquidade é a faculdade divina de estar concomitantemente presente em toda parte. Então, se simples espíritos têm o dom da ubiquidade em Deus, há de ser sem limites essa faculdade, enchendo Deus, o universo, poder-se-ia ainda admitir de hipótese que esse foco não precisa transportar-se, por se transformar em por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Está em parte nenhuma porque não há exatamente um foco fixo, mas ele está em toda parte porque a tudo alcança, né? Então, 30. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom se a gente continuar considerando aquelas prerrogativas de Deus, né? Só um minutinho. Aquelas prerrogativas de Deus. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Então, eu encerro dizendo o seguinte: nós não teremos condições de definir Deus, mas é possível, através daquelas características, dos pressupostos que nós demos, ao menos entender como funciona essa providência divina. É isso, gente. Paulo? Acho que ele caiu, né? Paulo, seu Não, microfone está. Isso, abriu agora. Tá dando retorno ou tá melhorando agora? Tá ótimo, amigo. Tá bom? Então vamos aqui naquela pausa. Vamos colocar aqui os comentários dos nossos amigos que chegaram aí no chat. Aqui a gente tem a Luciane Delfino. Boa noite, Luciane. Seja bem-vinda aí ao nosso estudo. Aqui a participação também da Luísa Dutra. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Temos o nosso amigo Tiago, que toda semana aí está conosco. Tiago, seja bem-vindo. Sempre muito participativo aí, né, no nosso estudo. Guaraciara da Silva Correia. Boa noite, Guaraciara. Também é um prazer aí, seja bem-vindo aí no nosso estudo. Lembrando aí que a gente ainda está no começo, né? Capítulo 2. E assim, quem já participa, se tiver algum amigo, alguma amiga aí que queira estudar junto, lembrando assim que a Gênesis é a quinta obra, né? Lá no finalzinho, então para um principiante, de repente, assim, quem ainda não tem muito contato anterior com a doutrina, a gente recomenda começar lá na turma do inicial do Livro dos Espíritos.
Mas tem aquela pessoa ali que já deu uma lida, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, e aí ela queira estudar a Gênesis, que é uma obra pouco lida, então fica aí o convite, né? Se tiver um amigo, para convidar para participar do nosso estudo. Então, Tatiane Silva, boa noite aí conosco. Aqui a Lise Maria, boa noite, bom estudo a todos. Bom estudo, Lise Maria, seja bem-vinda. Vou tentar rolar aqui. Felipe, tem como você rolar um pouquinho, porque aqui o meu está travando um pouco, eu tenho medo aqui de atrasar o estudo. Claro, eu ponho para você. Se puder, Vou como pular senão vai estar direto para a travando. pergunta do Tiago, tá? Isso, não vai acabar atrasando, porque o Tiago fez uma pergunta. Vamos lá? Essa aí foi a observação. Tiago, ele colocou observação, não sei se tem uma outra anterior. Não, é depois. Então começa por aqui, né? Aqui é comentário, o Tiago comentou aí para gente. Quando falamos de Deus, estamos falando de sistemas com propriedades singulares e desconhecidas. Deus é um grande desconhecido, né? A natureza de Deus, ainda no nosso atual estágio, né? E a gente já estudou outras obras dentro do Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprendeu a escala espírita. Então, a gente ainda está ali somos espíritos, ali classificado como de terceira ordem. E pela lei do progresso, a gente vai evoluir, progredir, e conforme a gente vai estar evoluindo nessa escala, a gente vai estar adquirindo mais conhecimento da essência de Deus. Mas, no momento, a gente só podemos sentir, e tudo baseado naquela lógica, como a gente aprendeu na semana passada, né? A gente pode, pelo menos, imaginar o que Deus não pode deixar de ser. É aquela lógica, aí a gente consegue chegar nos atributos de Deus. O Tiago comentou também, a ciência do homem ainda está muito distante de entender tanta evolução. A ciência progride, né? Lembrando Mas estamos também, no caminho. Isso aí. E eu gostaria de observar que a ciência, ela progride, né? A ciência ela é moldada a não estar estruturada como um dogma, por exemplo, né, teológico. Então, teoria científica, de acordo assim com a que atualmente se compreende como uma boa ciência, elas são estruturadas de modo a estar sempre flexível de acordo com novas observações. Inclusive, se a gente tiver um olhar da doutrina espírita nesse aspecto científico, a doutrina espírita compreendida nesse aspecto de ciência, onde seu objeto de estudo é o espírito e as suas relações com a humanidade corporal. Então, nesse aspecto, o espiritismo também é progressista, né? Está sempre progredindo. Felipe e Rejane, qualquer comentário, tá? Fica livre aí. Lendo aqui, ó, o Tiago ele fez mais uma observação em cima Ele fez uma dos pergunta. tópicos que a Rejane estava comentando. Uma pergunta, isso, obrigado. Vou ler aqui, ó. Esse fluido estaria submetido à vontade dos espíritos ou ele obteve um movimento próprio e natural, submetido somente a Deus? Quer comentar, Rejane? Eu quero. Eu falaria que sim e não. Não, porque, por exemplo, não é que ele esteja submetido, mas ele aprende a manipular. É como a gente. O ar não está submetido à nossa vontade, mas a gente aprendeu a manipular. Como, por exemplo, nós temos aí aviões pesadíssimos que voam, ou nós conseguimos assobiar, fazer com que o ar ele produza som, né? Entre outras coisas. Então, o espírito ele também consegue manipular esse fluido. Então, não é que ele esteja submisso, né? Submetido totalmente a manipulação dos espíritos, mas eles aprendem a manipular conforme eles se elevam.
Vou dar um exemplo. Existe uma ligação muito forte entre mim e as minhas irmãs, onde a gente consegue, muitas vezes, sem querer, se comunicar por pensamento. Várias são as vezes em que as minhas irmãs querem me ligar e eu digo assim: nossa, acho que vou ligar para Rosana. E Rosana me liga. Às vezes a Ilka diz assim: nossa, com uma saudade da Regi, e eu ligo. Ou alguma coisa que uma sonha e aí conta para outra porque sonhou também, enfim. Então, o pensamento, ele está imerso nesse fluido, né? Então, a gente vai aprender a manipular, como a gente aprende, como seres inteligentes, a manipular tudo, mas ele não se submete à nossa vontade, bem como o ar não se submete à vontade dos seres humanos. Você entendeu, Tiago? E eu acho que você não precisa ficar sem graça de fazer as perguntas, não, que eu vi ali que você falou assim, aí, vou ficar calado. Não, tem que falar, interage, que é o nosso bônus hora, né, não, Felipe? Isso aí. Aqui o outro comentário do Tiago, né? Já estamos desenvolvendo tecnologias capazes de entender comandos mentais. Isso com toda a nossa materialidade. Imagine no mundo espiritual como essa tecnologia deve estar avançada, né? Podemos também entender, né, Tiago, até no próprio mundo material, imaginando assim pela lei do progresso, né? Eu lembro que no livro dos Espíritos tem uma questão que está lá na parte das leis morais sobre a lei do progresso. E quando se comenta, né, se pergunta a respeito da civilização. E ali é comentado ainda que na Terra ainda não tem nenhuma civilização em seu último estágio, porque assim não adianta apenas o avanço intelectual, a tecnologia, sem a gente ter uma justiça social, sem ter sem ter os princípios morais, as instituições, né, funcionando em prol do desenvolvimento de todos, né? Então, assim, são duas asas, né, da qual cada indivíduo e a coletividade precisa progredir. É o conhecimento intelectual e também a parte moral, a parte ética. Então, a gente imagina que no mundo melhor é um mundo em que isso vai estar equilibrado, né? Os recursos tecnológicos e também que a gente imagina mais justiça, menos desigualdade, a erradicação de miséria, né? Que todos tenham seus direitos garantidos. E enquanto estamos encarnados aqui, é nosso dever trabalhar para isso, né? Fazendo a nossa parte. E só antes de passar aqui ao Felipe, a Glauce Moreira também chegou aqui. Boa noite, Glauce. E é isso aí, né? Vou aqui, faltando 2 minutinhos, vou passar aqui para o nosso amigo, né, o Felipe, para dar continuidade à segunda parte aí do estudo. Obrigado, Paulo. Vocês estão me escutando bem? Tá? Tá bom. Então vamos continuar. Agora o capítulo, o subitem é a visão de Deus, né? E a gente continua com Kardec, compreendendo o nosso Pai de uma forma, eu diria, intelectual, através do raciocínio, através de um pouquinho de física, através de um pouquinho de química, né? Isso dá alguns rastros do que significa o nosso Pai. Tá? Então, só para fazer um resumo do que a gente escutou, a explicação da Rejane, que foi muito boa, a tentativa, e ela conseguiu muito bem, através de analogias, mostrar como Deus age, que não é como a gente. Né? Às vezes a gente perde a esperança, se desanima, porque não consegue ver Deus agindo. Pois é, da forma com que a gente espera, a gente não vai ver. A Rejane mostrou isso, né? Falou, fez analogias, né? Quando a gente
Quando a gente embarca num trem, pegar o trem aqui do Rio de Janeiro, a gente, de alguma forma, a gente não se preocupa com quem está conduzindo esse trem, mas a gente entra na fé de que vai dar tudo certo, né? É mais ou menos assim. Né? Deus age através de leis irrevogáveis, o que mostra a onipresença, né? Como a Regiane falou. E ela também disse o quanto somos limitados em termos de conhecimento para entender o ilimitado que é ele, né? Então, se a gente embarcou nesse trem da vida, eu estou como Felipe, né? Então, é para a gente crer, né? Nem sempre ele faz coisas agradáveis, mas tudo que ele faz é importante para a gente. Né? E a minha proposta, meu desafio aqui é a visão de Deus. Tô lascado, né? Como enxergar Deus? Olha aí, minha gente. Então, a gente vai acompanhar o raciocínio de Kardec, vamos ter o nosso raciocínio, e depois eu vou trazer uma página de Emmanuel para levar a gente um pouco para o sentimento, que às vezes é mais fácil de dizer, sentindo, né? Então, a gente raciocina, a gente intelectualiza, a gente estuda para melhorar a nossa capacidade de sentir. Tá? Então, a gente vamos passar pelos itens de Kardec e depois entrar na página de Emmanuel. No item 31, desse subitem, a visão de Deus, ele diz assim: Deus está em toda parte porque não o vemos. Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais questões se formulam todos os dias. Né? Então, se a gente coloca como fato de que Deus está em toda a terra e esses olhos aqui, materiais, não têm propriedade de enxergá-lo, será que quando a gente morre, a gente vê? Porque a gente tem uma outra capacidade de enxergar sem esses olhos materiais? O que vocês acham? Coloca aí no grupinho aí, no YouTube para a gente comentar. Bom, aí ele continua assim: a primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam inaptos, incapazes à visão de certas coisas, mesmo materiais. Certo? Então, coisas materiais, o olho não consegue enxergar. Por exemplo, o controle remoto da TV. Você dá um comando, muda o canal. Você vê algum fio, algum feixe? Não, ali tem um infravermelho. Ou seja, uma luz abaixo do vermelho, que esse olho não capta, o seu também não, o nosso não, mas você vê que tem um negócio funcionando. Então, já ajuda a entender de que nós evoluímos o suficiente como sociedade para entender que não precisa ver para crer. Eu creio que o controle remoto funciona, quando tem pilha, né? Quando tem pilha, ele funciona. Porque tem ali uma tecnologia que eu não consigo ver, mas funciona. Deus é uma tecnologia. Né? E ele continua assim: assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, nem por isso duvidamos da existência deles. Aí ele cita um exemplo, sempre análogo. Ele é terrível, ele é professor, gente. Kardec é professor. Sempre puxando uma analogia para que tenha compreensão, né, sobre esse exercício intelectual de raciocínio. Ele coloca assim, ó: vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que o transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos como essa força funciona. Vemos um vírusinho no interior, uma cidade importante, Wuhan, na China. Não vemos ele e ele se transporta. Chegou aqui.
né? Então, é esse exercício que ele provoca para a gente pensar. E ele continua no item 32. Vamos lá para o item 32. Ah, peraí, a Luísa fez uma pergunta aqui. Ela colocou assim, ó, na minha humilde, aproveitando o tema, né? Ela colocou assim, ó, na minha humilde percepção, como estou muito distante de ver Deus, eu o vejo nas pessoas, nas árvores, nos cantos dos pássaros, da dança infantil dos golfinhos, eu vejo Deus em toda a criação. Né? Pela obra, a gente conhece o autor. Né? Muito legal. Obrigado, Luísa, pelo comentário. E no item 32 ele diz assim, os nossos órgãos materiais não podem perceber coisas de essência espiritual. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Ele está respondendo àquela pergunta anterior. Né? Se estamos vivos, não conseguimos ver. Se estamos mortos em espírito, conseguiremos ver? Ele está tentando exercitar esse raciocínio. Ele diz assim, só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Apenas nossas almas podem ter a percepção de Deus. Será que ela o vê logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações além túmulo nos podem instruir. Sacaram o lance? O Kardec, ele não ousa responder a pergunta: será que ela o vê logo após a morte? Será que a gente, quando morremos, veremos Deus? O Kardec diz: vamos perguntar a quem já morreu. Né? Pedagogicamente assim. Então, por meio dessas comunicações, ele coloca assim, ó, por meio delas, ficamos sabendo que a visão de Deus constitui privilégios das almas mais depuradas e que bem poucas, ao deixar o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessária para tal efeito. Então, precisa conquista, precisa estar mais próximo dele no sentido de virtudes que a gente cultiva dele. Ele nos propõe inúmeras virtudes. Quanto mais virtudes a gente conquista, a gente a gente tem essa percepção melhorada de quem é Deus. Faz sentido, né? Porque se a gente cultiva os atributos dele, é quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele, Jesus, né? Ele conquistou tantas virtudes, né, de Deus, que ele e o Pai são um. Seria um exemplo dessas raridades. As almas depuradas, bem poucas, ao deixar o envoltório, consegue tal efeito. Aí ele fala assim, uma comparação vulgar tornará-se facilmente compreensiva essa condição. Mas ele não desanima a gente. Ah, não consegue ver, nem morrendo. Ah, meu Deus, o que será de mim? Mas ele fala, ele não deixa a gente desmotivar. Ele continua, no 33, ele continua assim. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, nevoeiro, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Exercitando mais uma vez. O Kardec ele ensina numa espiral. Ele passa por um assunto, depois volta no assunto para dar um salto maior. Aí eu me inspirei na Rejane, na semana passada, e vou compartilhar aqui só para poder ficar visualmente bonitinho para a gente, para poder ajudar no raciocínio. Eu acho que vai ser produtivo. Deixa eu ver aqui, ver se vocês conseguem ver. Cadê minha gente? Cadê minha gente? Cadê minha gente? Vai chegar aí para vocês, ó. Espera aí que não é isso aqui.
Chegou aí para vocês? Chegou? Então, é um nevoeiro brabo. No Rio de Janeiro é muito raro ter, né? Mas geralmente ali, né, fim do outono, início da primavera. Então, sim. quando a gente está nesse nevoeiro, a gente não consegue ver que o sol está ali, porque ele tapa. Percebemos que é dia pela claridade e sabemos que o sol está lá. Né? Somente o sol seria capaz de provocar essa luminosidade. Mas não vemos ele, mas acreditamos que ele está lá. Né? Agora, experimenta você subir a montanha e, à medida que for subindo, o nevoeiro irá se dissipando cada vez mais e a luz se torna cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa do nevoeiro e chegado a um ponto em que o ar esteja perfeitamente límpido e contemplará o astro com todo o seu esplendor. Olha que bonito aqui que eu trouxe para vocês. Né? Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que a gente, ele nos provoca olhando esse nevoeiro como as situações desconfortáveis do dia a dia. Necessárias, senão não aconteceria. Porque Rejane falou na última aula dos atributos de Deus, soberanamente bom, justo, onipotente, onipresente. Né? Mas só que essas coisas do dia a dia, às vezes fazem um nevoeiro na nossa mente. Comigo, então, fica zoado a cabeça. E é esse nevoeiro, o raciocínio que ele provoca em mim. É acreditar que Deus está ali. É acreditar que aquele nevoeiro é necessário. E acreditar que a gente fazendo o que nos cabe, um pouquinho cada dia, a gente vai subindo a montanha, até que a gente vê o nevoeiro por cima. E das vezes dá até risada. Nossa, me aperriei com aquilo. E aquilo ali não te afeta mais. Né? Porque você lidou com sabedoria. Tanto para com você, quanto para com as suas relações. Porque às vezes a cabeça está zoada, aí, né, aquele vulco-vulco da sociedade, aquele zap, aí aqueles stories, aí chamando a campainha, né? Quanto mais tecnologia, mais ponto de contato com o ser humano, né? Então isso, se a gente não tiver uma tranquilidade, uma paciência para lidar nesses dias brumosos, além da gente se sentir muito mal, a gente afeta essas relações. Né? Então, o exercício é saber que Deus está ali, que é um dia com muito nevoeiro, é um período com muito nevoeiro, que a gente faça a nossa parte, não se desmotive, a gente vê Deus pelas suas obras, que a gente não se desmotive, que a gente continua fazendo aquilo que a gente precisa fazer, e daqui a pouco a gente está um pouquinho mais alto na colina e vendo o sol, vendo o astro brilhando e a bruma lá embaixo, possivelmente atingindo outras pessoas, que aí é a nossa função de ajudar, né? De levar luz a essas pessoas para que ela passe por esse momento. Bom, continuamos. 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Lembra a nossa escala evolutiva? A gente, como diz Emmanuel, a gente, no momento, é um paralítico de virtudes. Somos pessoas super boas, somos uns muito caridosos, outros muito atenciosos, mas a gente ainda tem uma paralisia de todas as virtudes de Deus. De todas.
a gente é paralítico. Então, a gente vai aprendendo e vai andando, vai caminhando, né? Vai desparalisando a nossa alma, e assim a gente vai encarnando em corpos mais sutis até que não tenha necessidade de encarnar, a não ser por desejo de ajudar ao próximo. É quando ele coloca ali, né? Atingir o mais alto grau de desmaterialização, não sendo necessário até encarnar, por necessidade de evolução, mas por bondade ao próximo. Né? E Kardec coloca assim: pelo fato de não verem Deus, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distante dele do que os outros, visto que, como todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, do mesmo modo nós estamos. A Luísa colocou aqui, Kardec é uma didática impecável, e às vezes é poeta. Olha essa parte, olha esse trecho. Pelo fato de a gente não ver Deus, não significa que a gente está distante. Visto que todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido, a gente também, e o nosso ponto de contato de Deus com a gente, é o mesmo, é próximo, é como a Regiane falou. Se o perispírito está impregnado em cada célula, imagine Deus, pensamento de Deus, a vontade de Deus. Né? Não ver Deus não significa que a gente está distante. Ser imperfeito não significa que a gente está distante. A gente pode estar dele, mas ele, para a gente, jamais. Né? E aí, no item 35, vou compartilhar rapidamente, que eu já estourei meu tempo aqui. Vou compartilhar rapidamente um esboço. Vou chamar isso de um esboço. Um esboço é a melhor palavra. Um esboço. Está chegando aí para vocês o esboço? Tá chegando, gente? Tá, né? Dá um joinha aí que eu não cheguei. Tava, mas você tirou agora. Ah, agora sim, agora sim. Obrigado. Então, o Kardec, no item 35, ele faz essa provocação com a gente, da nossa vida como espírito imortal é comparada a um alambique. Olha que legal. Ele coloca bem acessível a analogia. Então, olha aqui, encarnação 1. Uma encarnação. Né? Então, aqui a gente tem um balão, um recipiente, né? Esse recipiente aqui é o nosso corpo encarnado. Né? Aqui embaixo, esse líquidozinho cinza aqui, ó, é o nosso espírito. Aqui embaixo, que é uma chama, são as experiências, ó, colocando foguinho no nosso corpo, porque às vezes dói fisicamente, né? E aquecendo e deixando o nosso espírito em movimento. Já perceberam isso? Não. Qual é a proposta desse alambique, dessa destilação, dessa purificação? É deixar o espírito em movimento, incomodar o corpo, e aqui só sobe o quê? Só sobe para aqui, ó. Ih, não estou conseguindo, peraí. Só sobe para aqui, ó, para a setinha rosa, as partes mais puras, aquelas virtudes que eu conquistei. Aí cai aqui, ó, um espírito mais purificado. É isso que ele fala no item 35, fazendo essa analogia, né, quanto mais vezes a gente destila o nosso espírito, maior o grau de pureza, mais virtudes a gente conquista. Vamos lá, continuando.
E ele, depois dessa comparação, ele coloca assim: ao abandonar o seu envoltório corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem Deus mais do que estavam quando vivos. Né? Não adianta morrer para enxergar Deus, não. A percepção será a mesma, porque o grau de virtudes conquistadas é o mesmo. Mas à medida que se depuram, essa intuição ela é mais clara. E no item 36, ele coloca assim: nenhum homem importante pode ver Deus com os olhos da carne, e a gente já entendeu isso. E ele repete, que não é que ele é repetitivo, ele está na espiral. Ele volta no mesmo item e traz ele para não passar desapercebido. Né? Aí, como ele teve contato com espíritos que às vezes tinham um brilho ofuscante, né? E pela impercepção do médium poderia julgar Deus naquela visão, ele coloca assim: mas como espíritos da mais elevada categoria resplandecem de ofuscante brilho, pode acontecer que os espíritos menos elevados encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que eles se mostram cercados, suponham estar vendo Deus. Então ele está dizendo assim, senhoras e senhores, é possível que a gente consiga ver espíritos puros com uma luminosidade e isso possa ser confundido com Deus. É muito próximo disso que ele está querendo nos dizer. Certo? E no 37 ele termina assim: sob que aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sobre uma forma qualquer, sobre uma figura humana, sobre um foco resplandecente? Entenderam? Ele falou assim, olha, aqueles que podem ver, como veem? Né? Aí ele diz, a linguagem humana é incapaz de escrever, não tem analogia, não dá para comparar com alambique, com perispírito, não existe uma figura que, àquela época, era possível fazer essa comparação. Né? Somos quais cegos de nascença a quem procurasse inutilmente fazer-se compreender do brilho do sol. A gente está aqui, né? Explicando, a Regiane vai lá na física, eu venho aqui no alambique, aí vai para um lado, aí vai para o outro. Né? A gente está exercitando a mente para que a nossa fé cresça, para que os nossos sentimentos melhorem. Né? E aí ele termina dizendo que o vocabulário é ilimitado, assim como muitos anos atrás nós éramos limitados para entender o que estamos entendendo agora. E aí eu vou compartilhar com vocês para a gente terminar a minha parte. Eu perdi algumas perguntas aqui, mas só para não perder o time, eu vou compartilhar uma página de Emmanuel. Desculpa, mas eu tenho que recorrer a ele para provocar sentimentos, né, para se completar esse raciocínio. Vocês estão conseguindo ver a página? Fala para mim que eu tenho que tirar daqui. Tá dando para ver, sim. Ah, tá bom. Obrigado. Então, olha só. Deus abençoa, capítulo 80, capítulo 180, livro Palavras de Vida Eterna, de Chico por Emmanuel. E a passagem evangélica do Novo Testamento é uma passagem de Paulo, registrada por Paulo, na segunda carta a Coríntios, tá? Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo também já tentava explicar, com as tecnologias que ele tinha na época e com o exemplo que ele dava, tentava explicar Deus. Aí ele coloca assim: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá
É isso? É. Acreditas-te frágil, mas Deus suprirá de energias. Reconhece a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirma-te sem ânimo, Deus te propicia coragem. Declara-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Pegar a profundidade? Olha, entenda que o processo de assimilar os recursos divinos, entender Deus, esse processo de entender Deus, esse processo que a gente até agora aqui, né? Processo de entender Deus, onde é que Emmanuel diz que a gente encontra? Será sempre o serviço prestado aos outros. Aí ele diz: não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento, penúria, para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Não alegues, não diga, não reclames, estou fraco, não consigo, estou desalentado, para desistir no lugar que te cabe, no edifício do bem. Nós temos um lugar nesse edifício do bem, né? Aí ele continua: pela hora do otimismo, com que amparas o trabalho do companheiro, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa, esclarecedora, com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Né? Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus que abençoa um rio, capaz de garantir a seara do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se comparando ao Kardec, quando diz que ele está presente aos mais perfeitos e aos mais imperfeitos. Né? Se erros e desacertos nos marcam a estrada, até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, do pântano, sem perceber que Deus alentou nos charcos os lírios que encantam as nossas mesas. Face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável, que não varia, na certeza invariável de que Deus te vê e te abençoa. Bom, gente, muito obrigado aí pelos ouvidos, pelos olhos. Vou passar para o Paulo para dar continuidade aí aos nossos comentários. Ih, cadê o Paulo? Caiu. Acabou de cair, ele estava bem aí. Vamos nós, não tem problema. Ele chega chegando. Ele chega. Já que eu parei aqui. Tem mais perguntas lá.
Tiagão, meu amigo, obrigado. Olha, ele coloca: Jesus se encontraria num estado espiritual abstrato e etéreo, similar a Deus, ou Jesus está mais próximo de ser uma personalidade, um indivíduo com atribuições mais avançadas? Mais avançadas do que quem? Do que Deus? Jamais, né? Mas certamente ele tem um grau de abstração, ele tem um corpo etéreo um pouco diferente do nosso ainda, né? Melhor em função das virtudes que ele conquistou. Né? Quer comentar alguma coisa, Rejane? E ele continua assim: Jesus seria uma entidade, uma falange, ou de fato há um espírito individual em essência que responde por esse nome, ou ainda Jesus estaria nessa posição de não assumir personalidade. Jesus seria uma entidade? Se a gente entender como uma individualidade, eu concordo. Uma falange, eu entendo falange como uma coletividade. Aí ele não seria uma falange. Ele poderia representar uma falange, certamente. Aqui tem o planeta Terra como alvo, né? Ou de fato há um espírito individual em essência, com certeza, amigo, com certeza, que responde por esse nome, com certeza, né? Ou ainda Jesus estaria nessa posição de não assumir uma personalidade. Eu acho que por ele não, né? Ele e o Pai são um, né? Mas a gente conserva uma individualidade estando imersos como os espíritos perfeitos em Deus. A gente sempre mantém uma individualidade. Eu lembro sempre dessa passagem, me marcou muito no Evangelho, do Livro dos Médiuns, da Comunicação de Erasto. Paulo, você quer falar uma coisa, meu amigo? Eu gostaria de comentar. Eu só não escuto a sua voz, só escutei o início. Peraí. Continuo sem escutar. Você escuta, Rejane? De repente sou eu. Não? Não, É tu. também não escuto. Deixa para lá, então. Ele, Não, falou. deixa não. Vai, Fala de tenta aí. novo. Saiu o áudio agora? Opa, Agora saiu. gostei até da Tá, voz. sim. Já foi comentado, né, sobre essa questão de Jesus, eu acho que o Felipe, né? Algumas obras da codificação, na Gênese principalmente, e lá no Livro dos Médiuns, e na Revista Espírita, em alguns artigos, há essa indicação de Jesus ser um espírito que seria classificado da primeira ordem, um espírito puro, né? Lembrando sempre, eu gosto sempre de falar da escala espírita aqui, mas assim, não é uma unanimidade total, uma minoria de estudiosos espíritas também leva uma hipótese que se Jesus seria da segunda ordem e tal. Não é essencial para a doutrina, mas até em obras subsidiárias, em Emmanuel, há essa indicação de Jesus ser esse espírito puro, inclusive com atribuições, né, da governança espiritual do planeta, do orbe e tudo mais. Mas eu queria só fazer uma indicação também. Eu acho que todos nós espíritas, a gente tem duas fontes de estudo para compreender esse personagem histórico, né, que Jesus é um personagem histórico. A própria doutrina espírita ajuda, sem sombra de dúvida, a entender, porque com o estudo, né, da essência do Evangelho, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, mas uma área acadêmica que é bastante bacana, e o estudioso espírita deveria se interessar e aí em pesquisar, essa pesquisa aí do cristianismo pelo viés da história, da arqueologia e o Jesus histórico. Eu ia digitar aqui no comentário, mas posso colocar depois no WhatsApp. Tem um professor da UFRJ que ele é um especialista nessa área da pesquisa do Jesus histórico, que é o Chevitarese. André Chevitarese é um pesquisador, doutor lá da UFRJ. Então, assim, é muito interessante, né? Ao Tiago, que fez essas perguntas sobre Jesus,
e aos demais colegas que têm essa dúvida, e vai a minha dica aí. Procurem pesquisar sobre o Jesus histórico. E aí a gente tem aqui na nossa cidade, né, na UFRJ, uma das maiores instituições de pesquisa aí do Brasil. Esse professor, ele é especialista nessa área. É muito interessante para a compreensão espírita essa pesquisa acadêmica sobre essa pessoa histórica que é Jesus. E, sem sombra de dúvida, a própria doutrina ajuda a entender melhor, que distancia muito daquela noção teológica, né? E, inclusive, em alguns segmentos religiosos, ou confunde com o próprio Criador, e aí tudo mais. Então, assim, é uma área interessante. Aí fica a minha dica. Eu só queria deixar essa dica de estudo, né? Obrigado, meu amigo. Paulo, o Tiago colocou um comentário aqui que eu concordo. Não sei se vocês. Vou expor aqui. Ele colocou assim: entender Deus tem a ver com fazer parte desse algo maior, ou seja, de nos enxergarmos como parte integrante de um todo, além de nossas individualidades. Talvez por isso fazer o bem ao próximo seja tão importante. Talvez seja um bem direto a nós mesmos, a esse todo. E eu gostei muito do que ele colocou também. Ótima Talvez observação. não, né? Talvez não. Fato de que nós é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Essa é uma sabedoria africana que ela se encaixa perfeitamente no espiritismo. Não existe eu na criação, né? Só existe o nós. Legal. O, Que o ótimo. estudo de Deus, né, dentro aí da obra específica que a gente está estudando e da própria doutrina como um todo, ele é a base, né? Não tem assim, fazendo uma analogia aqui com a construção civil, quando os operários, o engenheiro que planeja e os outros funcionários dessa área, né, quando eles vão construir uma casa, né, ou algum assentamento, né? A primeira coisa que você faz é a base, não é o local onde vai criar aquilo ali. Seja uma casa, um edifício, a base, aonde vai se sustentar as colunas, vigas e tudo mais. Então, nessa analogia, o estudo de Deus, os seus atributos, ele é a base dos demais princípios da filosofia espírita, né? Quando compreender lá os atributos de Deus que a gente viu na semana passada, que Deus é imaterial, que Deus é imutável, é soberanamente justo e bom, que Deus ele é eterno, que é onipotente, né? A sua vontade sempre prevalece. Isso aí vai ser a base para a construção de tudo ou mais. Vou dar um exemplo sobre a questão da evolução do princípio inteligente, da evolução espiritual, estar diretamente ligada com os atributos de Deus. A questão moral, da ética, né? Tanto que no próximo capítulo a gente vai estudar o bem e o mal. Então, é só isso que eu queria também comentar. Por isso que Kardec iniciou com o estudo de Deus, porque isso vai ser a base de tudo mais para a gente entender. Tanto a evolução da matéria, né, da transformação da matéria, quanto a evolução do princípio inteligente, desde do mais elementar até chegar no espírito puro. Tudo isso vai depender diretamente da compreensão dos atributos de Deus. Por isso, esse capítulo 2 é tão importante para ser compreendido para quem estuda a doutrina. Só isso, tá? Desculpa me alongar. Bom, então. O Thiago colocou um comentário aqui sobre o filme Todo-Poderoso, né? Perdão, já ia passando desapercebido. Ele colocou: não é como o filme O Todo-Poderoso, que aparece na forma humana. O filme é uma arte, tem uma licença poética, né? Então serve para para aqueles que precisam entender que tem um, que é o poderoso. Aí quando essa pessoa descobrir isso, aí ela vai descobrir que é onipotente, que não tem a forma humana. Eu sempre respeito tudo que é criado conforme a sua época.
algum momento, algum período da humanidade, a gente entendeu que eram muitos deuses, né? E esse filme serviu para poder trazer um recado. Quem achou engraçado, quem achou útil, quem não achou nada. Acho que tudo tem uma utilidade, de alguma forma. Bom, então acho que é isso, né? Partimos para a prece. Ia comigo, né? Tá bom. Então, lembrando que o assunto não se esgota. A nossa proposta aqui é só de pincelar o que mais chama a nossa atenção, vocês também. E a gente tem a semana inteira para poder comentar, porque na próxima semana estaremos juntos novamente, porque Deus quer. Vamos à prece. Para aqueles que desejarem, feche os olhos, para que a gente se concentre em um só pensamento, numa só direção, para agradecer. Agradecer a Deus que permitiu que nos reuníssemos na noite de hoje, que nos possibilitou essa interação, essa tecnologia, essa força de vontade que nos une. Aos benfeitores, a nossa gratidão por nos assessorar, a todos nós, por nos intuir, por nos abastecer de vontade, de ânimo, de fazer com que a gente se reúna para debater, refletir assuntos edificantes. Ao nosso anjo protetor, com a gente sempre, nos abastecendo de boas vibrações, para que a gente cumpra a nossa missão, o nosso local no edifício do bem, e que possamos refletir sobre a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que tem relação conosco, que só nós podemos fazer. Que a gente pegue todas essas energias, toda essa falange de espíritos que quer o nosso bem, e a gente marche para frente. Que a gente reflita, que a gente pondere, que a gente se esforce em semear essas novas ideias, esses novos entendimentos, porque temos fé que através deles novas atitudes sairão de dentro de nós. E essas atitudes mais pacientes, mais compreensivas, mais bondosas, indulgentes, benevolentes, transformarão o mundo ao nosso redor. Tendo a certeza que o conjunto delas, que se faz um pouquinho cada dia, tornará o nosso espírito cada vez mais evoluído, saindo dessa vida muito melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana. Tchau, Tchau, gente. gente. Boa semana para vocês. Tudo de bom. Só encerrar.